Eu quero que você imagine o seguinte cenário. Pensa em uma pessoa. Pode ser o gênero que você imaginar. Ela pode ser alta, pode ser baixa. Não interessa. Pensa em alguém. Um indivíduo. Pensou? Agora imagina que essa pessoa acorda 7 da manhã e ela percebe que ela tá lacrimejando. Ela tá com a garganta mais seca que o normal, tá espirrando muito mais que o normal. Só que o dia está acontecendo. Ela ainda tem a faculdade para ir, ainda tem o trabalho para fazer, ainda tem as coisas de casa para cuidar, o que também é um trabalho. Mas para começar o dia, ela decide ir até a padaria mais próxima, que vamos dizer está a 500 metros da sua casa, está a 3 quadras da sua casa, que seja. Ela toma banho. Ao sair do banho, ela começa a checar suas redes sociais. Ela vê ali o Instagram, ela acessa o YouTube, o TikTok, volta para a tela inicial e antes de sair de casa, vê ali no seu aplicativo de clima-tempo que o ar está classificado como muito insalubre. E aí ela resolve dar uma breve pesquisada, já está com a chave em mãos para sair de casa, mas resolve dar uma breve pesquisada e vê que o aconselhável é você sair de casa com uma máscara. E ela pensa, poxa, mas já acabou a pandemia, por que eu tenho que sair com a máscara? Independente disso, ela não tem tempo para pensar, em breve vai ter suas atribuições do dia para fazer, resolve colocar a máscara e sai de casa. Quando ela sai de casa, ela vê o céu laranja, ela sente um cheiro de fuligem, ela vai lá comprar seu pão, usando a máscara, sentindo o calor, sentindo o abafado e vendo esse cenário. O que eu descrevi, essa narrativa que eu descrevi, ela poderia ser Mad Max, ela poderia ser Blade Runner, ela poderia ser qualquer ficção que você possa imaginar. Mas infelizmente é a realidade. Para quem mora em São Paulo, como eu, isso virou comum. Para quem mora no Rio de Janeiro, pode estar passando pela mesma coisa. Para quem mora em Rondônia, pode estar passando pela mesma coisa. Por quê? Por que motivo tudo que a gente olha tem essa sensação tão bizarra de apocalipse? Meu nome é Caio Moura e hoje vamos falar sobre crise climática. Bom, já vou chamar aqui para o meu habitat natural, que é o PowerPoint, e deixando claro, galera, que esse PowerPoint vai ficar disponível na descrição. Eu vou colocar um comentário também no YouTube. Eu sei que tem alguns professores que são mais protetivos com essa questão eu entendo até que também faz parte do trabalho do professor fazer apresentação e tal, e por isso alguns tentam se proteger com essa questão de eu não vou divulgar e tal, mas eu acho que conhecimento é para ser divulgado. Eu fiz esse PowerPoint rapidinho só para ilustrar para vocês, então quem quiser usar pode usar. A única coisa que eu falo é que as citações que eu coloquei do Félix Guattari e do Ailton Krenak, que vocês utilizem, se forem usar em alguma apresentação, não tirem o nome desses autores, porque eles são os intelectuais de verdade, eu só sou um professor. Bom, como dito, Caos Contemporâneo é uma série que eu tô começando agora no canal para analisar algumas situações desse caos que a gente vive da contemporaneidade. E em primeiro lugar eu vou começar falando sobre crise ambiental, muito antes até de estar acontecendo tudo que está acontecendo no Brasil agora, que não é só agora, desde muito tempo. Eu já tinha interesse em falar sobre esse assunto. Estive estudando sobre esse assunto há um tempo já. Então, bora lá. Em primeiro lugar, toda pesquisa, todo o método científico, ele sempre começa com uma pergunta. Eu estou falando aqui que eu estou fazendo um artigo científico? Não. É uma apresentação. Mas de qualquer forma é sempre bom começar com uma pergunta, porque estimula o nosso cérebro a buscar uma solução, mesmo que ela seja complexa. E nesse caso a gente vê que é uma solução realmente complexa. O diagnóstico não é tão complexo do porquê a gente chegou nessa crise ambiental, mas a resposta, a solução é complexa. E aí eu começo aqui. Recentemente surgiram diversas imagens de um céu laranja e esfumado em São Paulo nas redes sociais, o que leva ao questionamento: por que isso está ocorrendo? E aí eu coloquei um vídeo de um jornalista, eu vou até mutar aqui porque tá a trilha sonora do Duna. Ali tá escrito: esse era o céu de São Paulo às 6h43 do dia 12 de setembro de 2024. Então aquela fábula que eu contei no início, você fica claro que não é uma fábula. O que se passa em Blade Runner, Mad Max, qualquer filme apocalíptico em questão climática não é uma fábula, é realmente o que está acontecendo. No vídeo você vê claramente que o céu realmente está muito alaranjado, está neblinado, etc.
E aí eu já começo com essa pergunta, por que isso está ocorrendo? E aí, para a gente falar sobre os motivos do porquê isso está acontecendo, em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar o termo desenvolvimento sustentável. Aqui eu coloquei a face do desenvolvimento sustentável e para seguir no tema do vídeo anterior eu coloquei a imagem de duna no fundo. E aí vem uma fala do Ailton Krenak. O mito da sustentabilidade foi inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Quando ele fala nossa ideia de natureza, ele está se referindo à ideia de natureza, uma ideia de que a natureza e o homem fazem parte do mesmo local. A natureza e o ser humano fazem parte do mesmo organismo. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, nos alienamos desse organismo que somos parte, o organismo único que eu falei, a Terra, e passamos a pensar que ela é uma coisa e a gente é outra. Existe a Terra e existe a humanidade. Essa separação serve para que a gente coloque a subjetividade, ou seja, o ser, acima hierarquicamente, separado e acima hierarquicamente da Terra. O que isso quer dizer? A Terra tem que servir ao ser humano. Isso está na base da ideia de desenvolvimento. Tudo que existe na Terra, todos os recursos naturais, tem que ser cooptados, tem que ser roubados para a utilização de uma indústria, para a utilização de um bem material. Ou seja, todos os recursos que existem na Terra, elas são usurpadas pelo bem do desenvolvimento. E aí, por que esse desenvolvimento sustentável é uma farsa? Em primeiro lugar, o que a gente tem que sustentar? Qual que é essa ideia de sustento? Porque na Terra já tem os nutrientes que a gente precisa para viver. Na Terra existe recurso suficiente para alimentar, hidratar, para fazer tudo que um ser humano precisa para viver bem. Então, qual que é essa ideia de sustentabilidade? O que significa esse desenvolvimento? E aí, a gente começa a entender uma coisa. Essa ideia de desenvolvimento, ela está ancorada no sistema de produção capitalista. Ah, Caio, mas... Professor, e se eu estiver falando de um país que é anarquista? Se eu estiver falando de um país que não é capitalista? A gente vive em um mundo globalizado. A gente vive em um mundo multipolar. Durante um tempo, esse mundo foi bipolar. E aí você separava o Ocidente capitalista e aí os países comunistas. Em um mundo multipolar, em um mundo globalizado, a base é o sistema de produção capitalista. Há um tempo já. Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de desenvolvimento, principalmente, a gente está falando do sistema em que a gente vive. A gente não vive em outro sistema, a gente vive no sistema capitalista. E aqui eu trouxe um entendimento que ele é até de ensino médio, ele é de apostila de ensino médio, mas eu acho bom para ilustrar e para a gente refletir sobre. A história do sistema capitalista foi dividida em 3 períodos. O mercantil, também conhecido como pré-capitalismo, o industrial, que é após a segunda revolução industrial, e o financeiro, que é o que a gente está hoje. Para ilustrar melhor, coloquei ali o búfalo de Wall Street, né? Qual é a reflexão que tem que ser feita aqui? Na primeira fase, nessa fase pré-capitalista, do século XV ao XVIII, aconteceram as grandes navegações. E o que aconteceu nas grandes navegações? Colonização. Certo? A África foi colonizada pela Inglaterra, a América do Sul pela Espanha e por Portugal. E nessa colonização, os colonizadores vieram até o local
onde viviam os povos, e impuseram a sua ideia de civilização. Essa ideia de civilização, mesmo nessa era pré-capitalista, ela já era predatória ao meio ambiente. Por quê? Porque ela inicia a separação do ser humano com a Terra. É um pensamento já da Terra servindo ao ser humano. É esse sentimento divisório. Não é o sentimento de comunhão que o Ailton Krenak traz, por exemplo. Na Revolução Industrial, na Segunda Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, o que vieram? As fábricas. Os automóveis. O que veio com isso? Uma separação ainda maior. Porque não só a gente se separa de tudo, como a gente começa a trazer também fábricas, que são extremamente poluentes para o meio ambiente. Isso não resta dúvida também. Correto? Acho que todo mundo já viu a fumaça que sai de qualquer fábrica, qualquer metalúrgico. A terceira fase, que é a atual, foi nos séculos 20 e 21 e veio com os bancos, as grandes corporações, que separaram ainda mais o ser humano da Terra. Por quê? Porque há um discurso psicossocial de individualismo. Existe, com essa fase atual, esse capitalismo 4.0 da NFT, do jogo de aposta, do empreendedorismo, uma ideia de que a gente não é só separado no meio ambiente, como também somos separados dos nossos pares. Nós não fazemos mais comunidades. Nós brigamos de punho cerrado contra nossos competidores. Aqui eu trouxe uma imagem que os meus alunos estão cansados de ver. Porque é uma imagem que eu uso em História dos Estados Unidos. É uma imagem que eu uso em Colonização e Descolonização. É uma imagem que eu uso muito. Que é de um pintor chamado John Guest. Mas primeiro eu vou ler a frase que eu coloquei aqui do Ailton Krenak. A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Aqui a gente vê a representação da mulher anglo-saxã, nessa pintura do John Guest. Ela segura em suas mãos um livro e na outra mão fios de eletricidade, certo? De onde ela está vindo? Da direita para a esquerda. Isso aqui, essa pintura, ela representa a história dos Estados Unidos. Da onde essa mulher loira, que está trazendo a educação, a civilização, está vindo? Do claro, do iluminado para o escuro. O que tem aqui no escuro? Animais, indígenas e qualquer ideia de barbaridade. Qualquer ideia de não civilização. Essa pintura, ela resume a história do Ocidente moderno e contemporâneo. Por isso que eu uso tanto. E combina com o que o Krenak está falando. Essa humanidade esclarecida, essa humanidade separada da Terra, ela sentiu, junto com... eu estudei filosofia. Na história da filosofia, a gente vê que os autores iluministas, como Descartes, Kant, etc., eles eram extremamente idealistas e eles colocavam o sujeito como o sujeito europeu. Não era o sujeito latino-americano, não era o sujeito africano, não era o sujeito asiático, era o sujeito europeu. O europeu é sujeito, o resto é barbárie. Continuando nessa farsa do desenvolvimento sustentável, eu trouxe agora uma frase do Félix Guattari, das 3 ecologias. Não sei se a pronúncia está correta, eu sou brasileiro, eu vou pronunciar assim. Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária, ou seja, se todos se unirem nessa visão, e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Qual que é a orientação hoje da produção de bens materiais e imateriais? É o lucro. Para haver lucro, precisa de escassez. Então,
Esses bens materiais eles são produzidos com uma finalidade que não abarca a necessidade humana de maneira plena. No fundo desse PowerPoint é uma imagem de São Paulo. Na outra eu usei Duna, que é ficção, agora eu trouxe a realidade. Ou seja, para o Félix Guattari, a gente só consegue sair dessa visão centrada no ser humano se fizermos uma revolução em escala global. Aqui eu trouxe uma foto de uma cornucópia. A cornucópia é uma iconografia que significa abundância. Significa ter muito recurso. Porque você pode ver que desse cesto, dessa cornucópia, desse chifre, está saindo várias frutas. Durante muito tempo, houve a crença de que os recursos da Terra eram infinitos. Ou seja, não tem problema tirar recurso natural. A Terra se cura. A questão é, a crise ambiental, a crise climática, está mostrando que esses recursos não são infinitos. Nós não temos uma cornucópia para ficar tirando fruta. Esses recursos são finitos. E a cada dia que passa eles estão acabando. Em primeiro lugar, acho que é necessário falar isso. Existe aquele termo, né, o fim está próximo. Que ele é bastante ridicularizado, ele é bastante utilizado em diversas situações. Mas ele é verdade, o fim está sempre próximo. Ou vocês acham que a humanidade vai durar para sempre? Não vai. A Terra se cura, o ser humano eu não sei. Então por isso que tem que entender que existe finitude. Aqui eu trouxe um gráfico que se chama Earth Overshoot Day. Eu acredito que em português seria o dia de esgotamento da Terra. Vocês podem ver aqui, na leitura desse gráfico, que existe os meses ali em cima, na vertical, e na horizontal tem uma Terra em azul. Essa mesma uma Terra continua em azul ali, e no laranja tem 0,75 Terra. O gráfico é para ler da seguinte forma: até onde vai a linha azul é o dia, o mês em que se esgotou todos os recursos naturais da Terra. Aonde está a linha laranja é o quanto mais de recurso natural a gente precisou roubar da Terra para sobreviver até o fim do ano. E olha a queda vertiginosa que acontece. Em 1971 e 73 foi parelho. A gente precisou usar só os recursos naturais relativos a uma Terra. Olha em 2024. A gente esgotou a Terra em julho. Pensa em um dia de trabalho. Tá muito comum se falar em burnout, né? Que agora é a nova moda do DSM, falar de burnout. Que é o esgotamento do trabalhador, basicamente. O trabalhador se esgota e ele precisa de terapia, ele precisa de remédio, ele precisa disso, para voltar a ser produtivo. Isso é o burnout da Terra. A Terra burnoutou aqui em agosto, em julho, e precisou de extrapolar os seus recursos. E a tendência é só cair mais e mais. Ah, por que tá calor em agosto? Ah, por que o céu tá laranja? No caso do Brasil é agronegócio, né? Mas tô falando um panorama mais geral agora. Evidências da crise climática ou ambiental. Aumento da temperatura média no planeta, que é representado por esse gráfico. Escassez de recursos contra a ideia de infinito, que eu já mencionei. Desertificação, desmatamento, que é o que está acontecendo no Brasil. E poluição. Esgotamento dos recursos naturais da Terra, que eu acabei de mostrar. Aí, alguns aninhos depois da segunda Revolução Industrial, a ONU percebeu que talvez tivesse que fazer algo. E aí aconteceu a Rio 92. O nome completo é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e ela aconteceu no Rio de Janeiro, por isso, Rio 92. Delegações de 175 países, chefes de Estados e ministros se reuniram para definir medidas para enfrentar os problemas crescentes da emissão de gases causadores do efeito estufa. Ou seja, a gente causou o problema, vamos tentar resolver agora, né? E ali é o embrião, a primeira fase das metas que hoje existem da ODS. Quais são as metas de hoje da ODS?
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos aqui, eles foram criados pela ONU para até 2030 conseguir uma melhoria considerável em cada um deles. E todos esses tópicos aqui têm relação com a crise ambiental também. Tópico 1, erradicação da pobreza. Quais são as atitudes que a gente tem que tomar para erradicar a pobreza? Acho que em primeiro lugar é dividir os recursos de maneira justa, né? Tudo bem. Fome zero. Mesma coisa. Saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. Engraçado também, né? Uma história calcada em ser machista, em ser excludente à raça. Agora, até 2030, vamos ver se a gente alcança a igualdade de gênero. Enfim, eu sou extremamente cético quanto aos ODS. Eu acho que é bom, em um nível de educação básica, falar sobre os ODS. É bom alertar sobre todos esses tópicos que a ODS traz. Mas a verdade é que, da mesma maneira... Sabe aquele termo de cura placebo? Quando você toma um placebo? É muito uma questão de placebo, assim. Quem está se reunindo para tentar resolver essas questões são as mesmas pessoas que deram a doença. E agora estão propondo uma cura. Basicamente. Para fechar o vídeo, eu trouxe mais uma frase do Ailton Krenak. Todas essas frases que eu trouxe dele são de Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Grande parte das coisas que eu falei é tirado desse livro, da pós que eu estou participando, e também do Félix Guattari. Mas também tem muitos outros atores, como Edgar Morin. Eu vou colocar na descrição alguns livros para refletir sobre essa questão do meio ambiente. Mas a frase é: as andanças que fiz por diferentes culturas e lugares do mundo me permitiram avaliar as garantias dadas ao integrar esse clube da humanidade. Essa humanidade separada da Terra. É um clube exclusivo. E eu fiquei pensando, por que investimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Aí eu jogo até uma provocação para vocês. O quanto vocês criam hoje? Porque esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele é o segundo vídeo de um canal que eu criei ano passado. E é um projeto pessoal. Eu não tenho tempo para projeto pessoal. Estudando e trabalhando, como é que eu vou ter tempo? A gente existe de maneira livre? A gente consegue criar de maneira livre? Esse questionamento o Krenak está fazendo. Será que não estamos sempre atualizando aquela nossa velha disposição para a servidão voluntária? A Terra está servindo a gente. Mas a gente está servindo a quem? No trabalho, na faculdade. Vocês são servidores de alguém? Vocês estão obedecendo algo cegamente? Quem que forma a nossa opinião? Por que existe o senso comum? Por que existe negacionista climático? Para servir? Com essa dúvida eu deixo vocês. Eu sou de filosofia, eu não dou resposta. Até mais.